Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a memória de São João Bosco, também conhecido como Dom Bosco. Foi um sacerdote italiano, educador e fundador da congregação salesiana, extremamente reconhecido por seu trabalho incansável com jovens marginalizados durante o século XIX. Nascido em 1815 na Itália e ordenado sacerdote em 1841, João Bosco dedicou sua vida a resgatar jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade, oferecendo-lhes instrução moral, acadêmica e profissional. Sua abordagem pastoral foi inovadora, baseada em um método preventivo que valorizava o amor, a confiança e a educação integral, fundamentando-se na ideia de que a prevenção e o cuidado são mais eficazes do que a proteção. A metodologia de Dom Bosco centrava-se em 3 pilares: razão, religião e permanência. Ele acreditava que o coração dos jovens poderia ser transformado por meio de uma relação de respeito e proximidade, evitando a imposição autoritária. Ao longo de sua vida, criaram oratórios, escolas e escritórios, especialmente para jovens abandonados, onde se ensinavam habilidades práticas e valores cristãos. Com a visão de futuro, ele entendeu a educação. Com uma visão de futuro, ele entendeu que a educação é uma ferramenta de transformação social, ajudando os jovens a romperem com o ciclo de pobreza e a encontrarem um propósito de vida enraizado nos valores cristãos. Essa missão educativa e pastoral modernizou a fundação da Congregação Salesiana e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ambas voltadas para o trabalho com jovens e a educação cristã. A memória de São João Bosco é celebrada em 31 de janeiro, quando sua vida de dedicação à espiritualidade é lembrada e honrada. Ele foi canonizado em 1934 pelo Papa Pio XI e destacou seu papel como pai e mestre da juventude. Sua obra e legado continuam vivos, especialmente por meio das instruções salesianas, ao redor do mundo, que atuam em diversas áreas da educação e assistência social. São João Bosco permanece um modelo de sacerdócio comprometido com a juventude, a justiça social e a educação, inspirando os educadores e pastores a promoverem um ambiente de esperança e amor para aqueles que estão à deriva, principalmente os jovens. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado de Marcos, nos traz 2 parábolas sobre o reino de Deus, que em sua simplicidade revelam verdades sobre o crescimento espiritual, a nossa relação com a fé, mas também a ação de Deus em nossas vidas. Vamos nos deter nessas imagens do grão que germina e da pequena semente de mostarda para compreender o convite que Jesus nos faz
e seguir um caminho de espiritualidade, confiança e esperança, principalmente no coração da igreja. Jesus começa dizendo: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Ele dorme e acorda noite e dia e a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e por fim o grão maduro na espiga. Marcos 4, 26 a 28. Aqui Cristo nos mostra que o reino de Deus não é algo que nasce do esforço humano, mas sim da graça divina. O agricultor não controla o crescimento. Ele dorme e acorda enquanto a terra trabalha em silêncio. Essa é uma imagem para a nossa vida espiritual, pois revela que o crescimento interior depende, antes de tudo, de uma profunda confiança em Deus, que é o verdadeiro protagonista da nossa jornada de fé. Amados, quantas vezes queremos ver frutos imediatos das nossas orações, ações e sacrifícios? Quantas vezes nos sentimos desanimados porque os resultados não aparecem como esperamos? Jesus nos convida à paciência e entrega, ensinando-nos que a fé é como uma semente que, uma vez plantada, precisa de tempo para germinar e dar fruto. O fiel é chamado a caminhar com esperança, aceitando que o crescimento espiritual ocorre muitas vezes de modo invisível, longe dos nossos olhos e dos nossos controles. Como diz o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A segunda parábola completa a primeira. É como uma semente de mostarda que, quando semeada na terra, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce e torna-se maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Marcos 4, 31 e 32. A semente de mostarda é uma imagem do poder de Deus, agindo nas coisas pequenas e humildes. O reino de Deus não começa com grandes projeções de força, mas com a simplicidade de uma pequena semente, algo quase insignificante aos olhos do mundo. Essa imagem é um convite à humildade para cada cristão. No caminho da espiritualidade, somos chamados a valorizar as pequenas ações, os gestos cotidianos de amor e espera, que, embora pareçam um pouco diante da grandeza dos desafios, são justamente os meios pelos quais o reino de Deus cresce em nós e ao nosso redor. Essa semente de mostarda também é símbolo da fé. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. A fé, ainda que pequena, tem o poder de transformar vidas e ambientes, pois ela é sustentada pelo amor de Deus. Amados irmãos e irmãs, o texto de Marcos nos convida a adotar uma espiritualidade que confia mais no trabalho silencioso da graça do que nos nossos próprios esforços. Isso não significa que sejamos dispensados de nos dedicarmos, mas que nossa dedicação deve ser sempre acompanhada de uma confiança plena em Deus. Santa Teresa de Lisieux, em sua Pequena Via, reflete sobre o caminho no qual ela encontra a santidade nas pequenas ações e na entrega confiante a Deus. Assim, cada fiel é convidado a encontrar o reino de Deus nos pequenos gestos diários, na paciência diante das dificuldades e na perseverança em fazer o bem sem esperar reconhecimento. Para seguir esse caminho de espiritualidade, é fundamental buscar na vida e na prática da Igreja os instrumentos que sustentam nossa fé. A leitura da Palavra de Deus, a oração, a participação na missa, nos sacramentos, a vivência comunitária e tantos outros. Esses são os meios pelos quais Deus derrama sua graça em nós e nos ajuda a crescer no Espírito. A oração pessoal nos coloca em diálogo direto com Deus, fortalecendo a confiança e a paciência para realizar seu agir silencioso em nossa vida. A Sagrada Escritura é o alimento para o Espírito, pois nela encontramos as promessas e os ensinamentos do Senhor, que nos convidam a caminhar com esperança. A Eucaristia, centro da vida cristã, é uma comunhão com Cristo. A Eucaristia, centro da vida cristã, é a comunhão com o Senhor, que nos fortalece para suportar as dificuldades e nos torna corpo místico da Igreja.
A vivência comunitária, por sua vez, nos registra que não estamos sozinhos, mas fazemos parte de um povo, de uma igreja que busca o reino do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse caminho de espiritualidade também é vivido dentro da paróquia, na comunidade. Quando vivemos a nossa fé no contexto da comunidade, contribuímos para que os outros também experimentem a presença de Deus. A igreja, como mãe, nos acolhe, nos oferece o espaço onde a semente da fé pode ser plantada e cuidada. Ela nos guia com a sua sabedoria, seus ensinamentos e a riqueza dos sacramentos. Ao vivermos nossa espiritualidade na igreja, somos chamados a sermos sementes de esperança para aqueles que convivem conosco. Assim, como o grão que cai na terra e se torna árvore, somos destinados a sermos ramos que acolhem, fortalecem e trazem conforto aos irmãos. Lembremos as palavras de Jesus em São João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem fica em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O Evangelho de hoje, então, nos recorda que o reino de Deus cresce em nós, à medida que nós deixamos a graça. O Evangelho de hoje nos recorda, portanto, que o reino de Deus cresce em nós, à medida que também deixamos a graça agir e nos entregamos à confiança diante da vontade de Deus. Esse caminho não faz com pressa, mas com paciência, como quem aguarda o amadurecimento do fruto. Jesus nos chama a sermos perseverantes na oração, humildes nas ações e confiantes na força invisível do reino que está presente em cada coração que crê. Que nossa fé seja como a pequena semente de mostarda, capaz de crescer e acolher aqueles que buscam refúgio. E pesar que o crescimento espiritual possa se dar na simplicidade e no silêncio, mas que ao final transforme e santifique nossa vida. Sigamos então esse caminho de espiritualidade, seguros de que o Senhor nos conduz e nos sustenta. Por isso vamos rezar juntos. Senhor Deus, Pai bondoso, agradecemos-te pelo ensinamento que nos trazes por meio da Tua palavra. Aumenta a nossa fé e ajuda-nos a confiar em Teu poder, que envelhece em silêncio e de modo invisível. Ensina-nos a sermos pacientes como aquele que semeia, sabendo que o Senhor é quem dá o crescimento. Que nossa vida seja como semente de mostarda, pequena e humilde, mas que acolhe e traz vida aos que dela se aproximam. Dá-nos, Senhor, a graça de vivermos nosso caminho de espiritualidade na Tua paróquia, na Tua igreja, sendo instrumentos do Teu reino, e permaneceremos em Ti, dando fruto, para testemunharmos o Teu amor nesse mundo afora. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.